E é o seguinte, agora o nosso programa vai falar sobre arte, artes plásticas, viu? Você está observando aqui no nosso estúdio lindas obras, lindos quadros. O responsável aí por essas obras é o Befrema, artista plástico. Pode chegar, Befrema. Tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia, Renata. Tudo jóia? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Estava lendo aqui sobre sua carreira, seu histórico e me impressionei, viu? Porque você é jovem, Sim. Já esteve aí expondo nas principais exposições nacionais, mundiais, premiações, certificados. Eu falei, quantos anos você tem? Aí eu caí para trás, um jovem, né? Um jovem brasileiro que merece destaque também. Me conta, né? Como é que começou a sua história na arte, né? Esse empenho pela arte, até para quem está em casa poder conhecer um pouquinho mais. Eu vou contar para vocês porque é uma história engraçada, né? Aos 10 anos eu gostava muito de desenhar e eu pedi para minha mãe me pôr numa aula de desenho, porque era divertido. Não tem Mas problema. na primeira semana eu já me arrependi, porque ela me pôs num ateliê que era super sério. Não Sim. tinha brincadeira, não era brincadeira de criança. Então 2 vezes por semana eu ficava lá 4 horas, saía da escola e ia lá, ficava 4 horas. E eu tive aula de escultura, de pintura, de desenho. E foi assim durante 3 anos. E esse foi o meu primeiro contato com arte quando eu comecei a levar a sério. Porque para mim era um hobby. 10 anos de idade você já tinha esse apreço, esse talento, esse dom, né, pela arte, porque você chegou uma hora e falou, mãe, quero me matricular, enfim, me aperfeiçoar. Então, desde muito cedo você já notou esse talento, esse apreço e que bom que você teve sua mãe Sim. que te incentivou nesse mundo, né? Porque às vezes tem tantos talentos aí, seja na arte, né, na música, enfim, na literatura, e às vezes os pais acabam não observando tanto, e aí você continuou a trilhar esse caminho, né, das artes plásticas. E aí o que foi acontecendo na sua carreira? Sim, mas a gente sempre tem aquele problema de que arte não é uma profissão, né? Sim. Então depois mas o que você faz, né? Eu sou artista plástico. E o que mais, que né? mais você faz? Igual cantor, né? O que você faz? Você canta, tá? E a profissão de segunda, não é assim? Exatamente. Então, depois disso eu me formei em design. Sim. Porque artes plásticas, para mim, não era uma opção de profissão. Então eu procurei algo que fosse ligado às artes, mas que eu pudesse ganhar dinheiro na época. E aí eu trabalhei durante 5 anos, dos 18 aos 23, numa agência de publicidade. Certo. Só que não era o que eu queria, não adianta, né? A gente diz que a vida dá voltas e você sempre trilha o seu caminho. Porque me deu 5 minutos, eu falei, não é isso que eu quero fazer o resto da vida. Porque eu tinha amigos de mais idade, eu tinha 23, mas eu tinha amigos de 40, e eu virava à noite trabalhando e não estava mais divertido. Eu falei, eu não quero chegar aos 40 com isso. E aí eu joguei tudo pro ar, essa profissão, e aí fui fazer intercâmbio. Fui morar na Irlanda, e nessa época eu já desenhava. E aí eu levei uns quadros na mala, não sabia o que eu ia fazer com esses quadros, mas levei. E eu fiquei 6 meses lá com esses quadros guardados no armário. E um dia eu resolvi levar os quadros para expor na rua. E aí, para minha surpresa, começaram a parar vários turistas. E aí, muito maluca a vida, né? Porque depois de 2 semanas, eu fui convidado por uma galeria para fazer uma exposição na Irlanda. E aí eu falei, pô, as coisas estão dando certo. E aí eu fiz 2 exposições na Irlanda e fui convidado para fazer uma exposição na Inglaterra também. Sim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, se deu certo lá, vai dar certo aqui vai dar também. certo. E aí, aqui, hoje são como é que 5 anos. foi o início da sua carreira aqui? Enfim, começar a apresentar seus trabalhos em grandes exposições, né, em obras, em reconhecidos lugares também. E, claro, como consequência, ter aqui as suas premiações, certificados. Exatamente. Eu brinco com meus amigos que eles falam que eu sou de Capricórnio, eu planejo tudo. E aí, quando eu voltei, eu falei, vou fazer um planejamento a longo prazo. E aí eu fiz um planejamento de 10 anos para me consolidar na carreira, né? Então eu voltei a estudar e, para minha sorte, eu tive grandes mestres aqui. Eu estudei com grandes pintores e eles sempre me incentivaram a participar de salões, de exposições. E foi aí que foi crescendo a minha carreira. E aí eu ganhei alguns prêmios depois de algum tempo. E aí fiz parceria com algumas galerias. E hoje eu tenho um ateliê, acabei de estrear um ateliê galeria, que vai estar aberto para visitação, que é uma coisa muito comum fora do Brasil, o artista abrir o espaço de trabalho. Você ter essa galeria e você ter aonde expor, como receber, né, o seu público, que é muito interessante, né? Exatamente. Porque você quer ter um espaço próprio também, onde você consegue
colocar ali as suas obras, né? O que você quer que seja mais avaliado naquele momento, não é, Bé? E também para vocês que visitarem o ateliê, sabendo como é o dia a dia do artista, porque acho que muita gente tem aquela ilusão que a gente fica lá e desce uma luz e a gente pinta, mas é um trabalho como todos os outros, eu tenho meus horários, e você pinta quando está inspirado e quando não está inspirado também, não existe. Tem isso também, né? Tem o dia, assim, que você fala, nossa, hoje eu tô inspirado, hoje eu tô pintando de manhã, vou até a noite, não tem problema. E tem aquele dia que você não quer nem pegar no pincel, você não quer ver nada, existe isso? Existe isso, mas quando você leva a arte como uma profissão, isso não pode te dominar. E porque, é o seu amor, né? Exatamente. A sua paixão, de fato, né? E uma profissão, porque às vezes você pega uma encomenda e tem data para entregar. Então eu não posso esperar o dia da inspiração para fazer. Tem dias ali que você não tá tão bem, mas tem que trabalhar, né? Exatamente. Olha, quero pegar aqueles 2 quadros que tem ali no início aqui do nosso estúdio, da Frida Kahlo, né? Bem conhecida e tudo mais. Como que você fez, né, essas pinturas? O que a gente poderia destacar em ambos quadros, Befrema? Essas 2 pinturas fazem parte de uma série minha que chama Retratos de Frida Kahlo, que eu fiz depois que eu fui na exposição dela aqui em São Paulo, que eu fiquei impressionado com a história de vida dela, que é uma história magnífica. Assim, além dos quadros, ela tem uma história de superação muito grande. E aqui eu trouxe 2 exemplares. Esse aqui da esquerda ganhou uma medalha de ouro no Salão da Associação Paulista de Belas Artes. Que maravilha! É guache sobre papel. E aquela ali é uma outra técnica que eu gosto muito, que é digital. Então eu tenho 32 anos, eu peguei bem essa transição do computador, assim. Então, aquela segunda é tudo digital? Exatamente. Olha, que diferente, hein? Eu não sabia. Parece muito pintura mesmo, né? Real, né? Sim. E ali a da esquerda é pintura, né? Exatamente. Ah, que interessante. É bom porque você trabalha aí nos 2. Hoje o pessoal tem pedido mais o digital, a pintura mesmo? Como que é? Depende do perfil de cada pessoa. Isso, depende do perfil. Para as galerias, o trabalho feito à mão ainda tem um pouco mais de valor. Mas eu trabalho muito com o mercado decorativo também. Então, as obras digitais eu faço em séries, então geralmente são 10 impressões, e aí eu consigo baratear o preço. Então, hoje eu separo um pouco esses 2 públicos. Pois é, tempo para fazer, né? Aquela primeira da pintura, quanto tempo você demorou para fazer aquele quadro? A digital? Não, a de pintura mesmo. Em média, uma obra de arte dessa do começo ao fim demora 30 horas para fazer. E o digital, como você não tem tinta, não tem que preparar tinta, ela demora um pouco mais. Então, mais ou menos metade do tempo entre eu começar a desenhar e a impressão no ateliê de impressão. E por isso também consigo baratear o digital. Porque quanto seria, por exemplo, um valor daquele quadro? Certo. Hoje no meu site online eu tenho gravuras pequenas que vão de R$200 até esses quadros maiores que aí os preços são dados pelas galerias. Que aí tem uma comissão da galeria, mas tem quase 5 mil, 6 mil. Mas é um outro mercado, né, de colecionador. Mas eu faço questão de ter essa abrangência de preço para ser popular. Exatamente. Né, para popularizar e até os que têm mais refinamento, né? Exatamente. Aqui nós temos também, gente, uma imagem maravilhosa, né? Uma cena assim que a gente fala, uma cena um pouquinho, é bem dramática, porém a sua pintura contextualizou muito bem aqui essa situação, né? No caso, você quis retratar refugiados, é isso? Exatamente. É uma série que eu comecei em 2015. Porque eu acho assim, hoje a gente vê muitas notícias na televisão e são notícias pesadas, mas no outro dia a gente esquece, porque é um turbilhão de notícias. E para mim a crise na Síria é uma coisa muito grave, mas que a gente olha e vê de longe, né? A partir do momento que a gente transforma isso em arte, a gente está perpetuando aquela situação. Então minha intenção é fazer as pessoas olharem para o quadro e refletirem sobre o que está acontecendo no mundo. Não só como uma notícia, mas como pessoas mesmo, porque isso são pessoas, não são como só notícias. Seres humanos. A gente viu até hoje aqui na capa do Metro, né, do Jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, alguns olhos ali que a gente viu dos refugiados sírios que buscaram aí como casa mesmo para se viver em São Paulo, aqui na capital. E até aqui no nosso estúdio a gente tem ele, que é o Bernard, nosso querido, que é um dos cinegrafistas aqui do nosso estúdio. Ele que também veio da Síria, está aqui com a gente todos os dias, um querido, já fala português super bem. Tá aí, dá um tchauzinho, Bernard, pessoal de casa.
É isso aí, né? Sempre esse abraço do brasileiro, né? O brasileiro tem muito disso também, né? De abraçar aí as diversas nacionalidades e ter esse abraço mesmo em relação a essas pessoas, né? Exatamente. Foi uma coisa que eu notei muito quando eu morei fora. Porque fora as pessoas não se abraçam, não se tocam, não se beijam. O brasileiro já é mais E na Europa, acolhedor. em algumas localidades, principalmente, né? Você sente Exatamente. falta, assim, né? Daquele calor humano que a gente fala, né? Exatamente. Bom, tem algumas imagens também pra gente mostrar pra vocês. Aí eu queria que você fosse detalhando pra gente, né? Aqui o Chacrinha, né? Querido, conhecido, foi feito também digital esse. Esse é uma série digital que retrata celebridades que representam um pouco da alegria do brasileiro. Que legal. Então são figuras emblemáticas. Olha aí, Chacrinha. Temos próxima imagem. Isso aqui é na Irlanda, quando eu resolvi levar... com as suas obras aqui, né? Exatamente. Certo. Isso foi em 2012. E aqui já são eventos no Brasil. Certo, aqui nosso querido Ayrton Senna, que é um quadro que eu gosto muito. Por maravilhoso isso o quadro, lindo mesmo. Próximo retrato. Aqui essa é a Frida, né? Retratos de Frida. Sim. Eram 15 retratos, eu trouxe 2 e essa é uma imagem do dia da exposição. Muito lindo. Próxima imagem. Opa, essa é a mesma, né? Essa da exposição, né, que você colocou. Aqui estamos aonde? No metrô de São Paulo. Ah, ali a linha da cultura, exatamente. né? Por 3 meses, minhas obras fizeram parte do acervo do metrô. Que maravilha, né? Acesso de muitas pessoas, exatamente. né? Grande circulação. O que para mim é importante, porque a gente cria no ateliê, mas a obra mesmo tem vida nesse diálogo com o espectador. Essa troca, né? Tem mais imagens, mais registros? Aqui nós temos o quê, Bê? É uma ação que eu fiz para o Grupo Neucon, que é de publicidade, que foi um dos trabalhos mais malucos da minha vida. Foram 150 quadros em 6 meses para homenagear os pais, no Dia dos Pais. Então são todos os filhos dos pais. Deu muito trabalho, mas ver os pais chorando quando entraram de surpresa para ver esse quadro foi muito especial. É emocionante, né? A arte, ela toca as pessoas, cada uma de uma maneira. Mas é o que a gente fala, a arte tem esse poder de emocionar, né? O que é maravilhoso. Próximo registro temos aí... E aqui é o mesmo dia que o Grupo Neucon é do Roberto Justus, né? Sim. Foi um convite que eu tive. Que legal, muito feliz, que interessante, foi um dos momentos né? bacanas da minha carreira. Lindos. Isso. Vamos lá, próxima imagem. E aqui eu fui convidado para fazer a premiação da World Skills, que é uma Olimpíada do Conhecimento Mundial. Então, o prêmio da Olimpíada era uma gravura minha. Que lindo, hein? Que parabéns pelo trabalho, viu? Olha, é possível viver de arte quando você é dedicado mesmo e afinco ali com o seu trabalho. Vamos ao próximo registro. E aqui eu recebendo a premiação na Associação Paulista de Belas Artes, que são essas medalhas aqui, algumas das. Maravilha. Me fala uma coisa, né? Com o advento da internet, redes sociais, também te ajudou mais a impulsionar mais ainda o seu trabalho e a aproximação com o público para que conhecesse mais sua obra? Sim, hoje eu acho que é muito mais fácil do que antigamente, porque você não tinha tantos canais para divulgar seu trabalho. Por outro lado, a concorrência é muito grande. Então é difícil você abrir o seu caminho e se firmar. Então é importante, para mim é super importante. Eu acho que 80% dos trabalhos que eu vendo é pela internet. Mas você tem que levar com uma seriedade, porque ali o dia a dia você está se mostrando e é a imagem que as pessoas compram. Então, hoje eu utilizo muito. Mas mesma coisa, eu levo profissionalmente. Assim, E também não deixa de ir às exposições, colocar as suas obras. Hoje você tem, né, o seu acervo, o seu espaço. Exatamente. Então, isso você também mantém, o que é importante, que às vezes muitas pessoas conhecem via internet, mas quer ir lá fazer uma visita, né? Quer ir lá conhecer mais, ver as nuances do trabalho, né? Tem um último aqui que eu gostaria de destacar. Aqui você também está pintando aí. São figurativos, você gosta bastante de pintar pessoas, exatamente, né? É o tema central da minha obra. E esse quadro faz parte de uma série que chama Cotidiano, que eu pego pessoas aleatórias, faço o retrato e junto com o quadro eu conto a história da pessoa. O Edu é um argentino também que veio para o Brasil e está aqui há mais de 40 anos. E ele tem uma história super bacana de vida. E aí eu quero questionar isso, porque a gente passa por milhares de pessoas todos os dias na rua, aqui tem um monte de gente no estúdio.
mas quase nunca a gente para saber a história das pessoas. E cada uma tem uma história muito interessante. Eu também concordo com essa opinião, viu? A gente encontra e se emociona e troca. Porque eu falo, cada ser humano tem uma história, né? A gente observa aqui no nosso programa sempre, recebendo aí agora em média 6, 7 convidados diariamente. E aí a gente vê como o brasileiro tem boas histórias, né? Como a gente tem bons exemplos e para apresentar para o nosso público, né? Porque é o que o público pede, ele é sedento também de exemplos positivos. Lógico que a gente não pode ficar por fora da notícia, porém tem exemplos bons para serem apresentados ao nosso público, como é o caso aqui do artista plástico convidado Befrema, que esteve aqui com a gente hoje. Befrema, deixa o contato para quem está em casa, pode falar, fazer o convite sobre seu trabalho, visitação à galeria, fique à vontade. Exatamente, meu site é o befrema.com.br e nas redes sociais em todas, @befrema. E aí no meu site você pode se cadastrar que você recebe notícias sempre. E o ateliê aberto é uma vez por mês e eu sempre aviso pelas redes sociais também. Maravilha, viu? Obrigada. Obrigado, continue aqui com a gente. Parabéns Valeu. pelo trabalho, tá bom?